Bom dia a todos. A gente vai hoje, né, para começar a aula de uma maneira diferente, que a nossa aula hoje é sobre escravidão. E a gente vai começar assistindo um videozinho, é 8 minutinhos, não é tão longo não. É um poema de Castro Alves, chamado O Navio Negreiro. E a gente vai ver como era a travessia dos escravos para a América, né? Como eles saíam de lá, como era a vida deles, como era a travessia deles. Tá, apareceu para todo mundo o Navio Negreiro? Sim. 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 Pronto, eu queria agora que todo mundo como é? Que todo mundo desligasse o microfone só se o som não estiver saindo. Aí vocês dizem, tá certo? Tá. Vou começar. Tá saindo. Estamos em pleno mar, doido no espaço, brinco no ar, dourada borboleta. E as vagas agora se encobrem, cansam, como turba de infantes inquietos. Estamos em pleno mar. Dois infinitos aí se estreitam num abraço insano. Azuis, dourados, plácidos, sublimes. Qual dos dois é o destino? Qual o oceano? Estamos em pleno mar. Abrindo as velas ao quente ardar das virações marinhas, veleiro brigue corre a flor dos mares, como roçam navalhas andorinhas. De onde vem? Onde vai? Das naus errantes, quem sabe o rumo, se é tão grande o espaço. Neste Saara, os corcéis o pó levantam, galopam, voam, mas não deixam traços. Por que foges assim, Marco? Por que foges do pávido poeta? Oh, quem me dera acompanhar que esteira, que semelha no mar doido cometa. Albatroz, albatroz, águia do oceano, toca os teus lumes entre as casas, sacode as penas, leviatã no espaço. Albatroz, albatroz, dá-me estas asas. Desce do espaço imenso, águia do oceano. Desce mais, ainda mais. Não pode olhar humano como o teu mergulhar no brilho voador. Mas que vejo eu ali? Que quadro de amarguras! É canto funeral? Que tétricas figuras! Que cena infame, viu? Meu Deus, que horror! Era um sonho dantesco, tombadilho que das luzernas a vermelho brilho em sangue a se banhar. Tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas regam o sangue das mães. Outras moças, mas nuas espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas em ânsia e mágoa vãs. E rece a orquestra irônica, estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doidas espirais. Se o velho arqueja, se no chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala e voam mais e mais. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia e chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que de martírios embrutece, cantando geme e ri. No entanto, o capitão manda a manobra e após, fitando o céu que se desdobra tão puro sobre o mar, diz do fumo entre os densos nevoeiros: vibrai rijo, chicote, marinheiros, fazei-os mais dançar. E ri-se a orquestra irônica estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doidas espirais, qual num sonho dantesco as sombras voam, gritos, ais, maldições, preces ressoam, e ri-se Satanás. Senhor Deus dos desgraçados,
Dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas de teu manto esse borrão? Astros, noite, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Quem são estes desgraçados que não encontram em vós mais que o rir calmo da turba que excita a fúria do algoz? Quem são? Se a estrela se cala, se a vaga à pressa resvala como um cúmplice fugaz perante a noite confusa, dize-o tu, severa musa, musa libérrima audaz. São os filhos do deserto, onde a terra esposa a luz, onde vive em campo aberto a tribo dos homens nus. São os guerreiros ousados que com os tigres mosqueados combatem na solidão. Ontem simples, fortes, bravos, hoje míseros escravos, sem luz, sem ar, sem razão. Ontem a serra liou a guerra, a caça ao leão, o sono dormido à toa sob as tendas da amplidão. Hoje, o porão negro, fundo, infecto, apertado, imundo, tendo a peste do jaguar. E o sono sempre cortado pelo arranco de um finado e o baque de um corpo armado. Ontem, plena liberdade, a vontade por poder, hoje, cúmulo de maldade, nem são livres para morrer, prende-os a mesma corrente, férrea, lúgubre serpente, nas roscas da escravidão. E assim roubados à morte, dança lúgubre corte ao som do açoite e risão. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se eu deliro ou se é verdade tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com esponja de tuas vagas de teu manto este borrão? Astros, noite, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infame e cobardia e deixa transformar-se nessa festa em manto impuro de bacante fria. Meu Deus, mas que bandeira é esta que impudente na gávea tripudia? Silêncio, musa, chora tanto que o pavilhão se lave no teu pranto. Aure verde pendão de minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol encerra e as promessas divinas da esperança. Tu, que da liberdade após a guerra foste hasteado dos heróis na lança, antes te houvessem roto na batalha, que servires a um povo de mortalha. Fatalidade atroz que a mente esmaga, extingue da história o brigue imundo, o trilho que Colombo abriu na vaga, como um íris no pélago profundo. Mas a infâmia demais da etérea plaga, levantai-vos, heróis do novo mundo. Andrada, arranca-se pendão dos ares. Colombo, fecha a porta dos teus mares. O meu birimbau de ouro. Então, pessoal, o que vocês acharam? Ver um pouquinho só do Professor, não dá pra sofrimento. entender muita coisa, não. Isso é realidade, professor. Assim triste. Eu gostei, professor. Como tava ruim para muita gente, eu peguei o link e já enviei no grupo do Sétimo C, tá? Tá ok. Tá, obrigado. A realidade, né, eles lá ficavam sofrendo. Eles eram capturados do nada. O navio era uma guerra. Vocês viram que a hora que a mulher se suicidou com a criança? Ela sentou e preferiu se suicidar do que viver naquele sofrimento com o filho dela. Professor, Oi? o que eu entendi aí foi que eles sofriam bastante, eram discriminados pela sua cor da pele, caso que dizia que o branco sempre seria o melhor, sempre estaria no topo, e que o negro sempre estaria no baixo, sempre trabalhava, sempre seria discriminado.
eles ficavam nessa diferença, desigualdade. E só depois de muito tempo, quando veio a guerra com o zumbi, depois de muita coisa, depois que parece que foi a princesa Isabel da Inglaterra. Aí a gente vai ver exatamente isso agora. Todo o processo da escravidão A Lei Áurea. e a importância do negro, né? Aqui no Brasil. Professor, aí quando acabou, ainda veio, eles ficaram sem água, sem comida, ninguém queria ajudá-los. Estavam vagando pelas ruas, até morrer. Apareceu aqui para todo mundo o slide. Sim. Sim, Escravidão na América Portuguesa. tecnologias. Aí esse slide, a gente vai começar falando, né, um pouquinho, um trechozinho novamente do poema de Castro Alves, O Navio Negreiro. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia, e chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que martírios embrutece, cantando geme e ri. Então, essa imagem aí, a gente tá vendo como era dentro do navio negreiro, né, que é chamado das tumbas negreiras. A definição... Antes da gente começar a falar, eu quero que vocês peguem a definição. O que é a escravidão? A escravidão é a submissão de um indivíduo a outro, independente de sua vontade. Ser escravo é você ser submissa a outra pessoa, independente daquilo que você quer, daquilo que você deseja. E foi o que aconteceu, né? Os negros eram escravizados e mandados diretamente para aqui, para a América, né? Para colonizar toda a América, não apenas o Brasil, mas a América inteira. Do Canadá à Patagônia, toda a América tinha escravidão. Como a escravidão negra tomou proporções marcantes dentro do Brasil, né? Porque quando a gente fala em escravidão, a gente pensa que apenas o negro foi escravizado. Mas não. Tinha escravidão, começou com a escravidão indígena e também brancos, pobres também foram escravizados. Então não foi apenas o negro que foi lá escravizado, não. Tinha índios escravizados e tinha brancos, pobres também escravizados. Então quando a gente pensa muito, escravidão, tadinho, não. Tinha, claro, foi horrendo o que aconteceu com os negros, nem se fala, mas também brancos, pobres eram escravizados, indígenas também foram escravizados. Aí a gente vai ver agora a maneira como cada um foi escravizado. Claro que o negro sofreu mais do que qualquer outro, não tem nem comparação. Então, começa com a escravidão indígena. Quando os portugueses eles chegaram ao Brasil, eles começam a praticar escambo com os indígenas. Todo mundo aqui sabe o que é o escambo? Troca. Era troca de Sim, troca. Eles trocavam espelhos, espadas pelo ouro e pelo trabalho deles também. Isso, ouro não, pelo pau-brasil. No início aqui é pau-brasil. Não era ouro. Eles trocavam pelo pau-brasil, ou seja, eles trocavam quinquilharias pelo pau-brasil, que era uma madeira extremamente valiosa. Então, a escravidão no Brasil, ela se inicia com a escravidão indígena. Fazia os índios de otário. Oi? Fazia os índios de otário. Professor. Era. Em outras palavras, era isso que acontecia. Oi? Professor, o Fala, senhor Yasmin. sabe desligar o chat? Desligar o chat. É porque teve uma vez que o professor de matemática desligou e ele está sendo um pouco inútil agora, já que o senhor está apresentando e eles só estão usando. O povo não para de falar besteira. Pronto, agora parou. Se voltar o chat, vocês me avisam, mas eu desliguei aqui. Pelo meu tá aparecendo desligado. Tá bom. O meu também. Obrigada, professor. Apareceu? Tá ok. Aí, inicialmente, os portugueses eles vão tentar escravizar os índios. Mas só que os índios vão resistir. Não só a resistência dos índios, mas também as doenças que os portugueses trouxeram e a fuga para o interior. Os índios fugiam muito. Os índios, eles achavam o seguinte. Os portugueses, eles falavam o seguinte, que o índio era preguiçoso. Mas vê, o cara vai ser escravizado, ainda é chamado de preguiçoso. Os portugueses chamavam os índios de preguiçosos, por quê? Porque os índios não queriam respeitar o horário de trabalho. Os portugueses diziam, olha, você tem que trabalhar de 6 da manhã e 6 da noite aqui no pau-brasil. Os índios começavam a trabalhar de 6, 7 horas da manhã e depois davam um ninja, sumia, passava o dia todo fora. Que os índios não queriam ser escravizados.
E os portugueses ficavam lá com cara de tacho procurando os índios. Então, os índios não estavam... Muitos índios. Eles conseguiam fugir nas florestas. E porque eles conheciam a região, né? Então, eles conheciam a região, eles sabiam todas as malocas. Eles sabiam onde se esconder. E os portugueses ficavam viajando lá. E no final do dia, os índios chegavam. E os portugueses iam lá e tentavam lá escravizar, né? Tentavam lá bater nos índios. Então, os índios eram levados para trabalhar na grande lavoura, o que era culturalmente incompatível. Os índios sempre, lembrando que os índios moravam em aldeamentos, e os aldeamentos sempre estavam mudando de local. Os índios fugiam muito. Os índios estavam morrendo demais, porque lembrando que os índios não eram vacinados. Então, tudo que era doença que os portugueses traziam, matavam milhares e milhares de indígenas. Verdade, parece que até hoje, né, professor? Ainda é isso? Sim, ainda hoje. Eu estava vendo a última vez que eu vi a semana passada, não, o ano passado. Os índios ainda existem por baixo, mais de 2.000 tribos indígenas dentro da floresta amazônica que ainda não tiveram contato com o homem branco. Professor, tem uma tribo que é bem distante. Na verdade, eles já tiveram até contato, só que eles não gostam de ninguém mexer nele, porque quando algum navio, alguma coisa vem, eles começam a arremessar um monte de lança. Eles não querem que ninguém... Ah, mas aí é na Oceania, é uma ilha que tem na Oceania, que eles, né, os indígenas daqui não. É na Oceania. Que eles ficam lá atirando flechas, né, atirando, porque eles não querem contato de maneira nenhuma. Dizem que são animais. A forma de trabalho indígena ela era pouco lucrativa. Ela era utilizada em larga escala, principalmente nas capitanias do interior e no sul do Brasil. Professor. Oi? Então, os tribos indígenas que vivem isolados, então, eles têm menos imunidade do que nós? Sim, porque nós somos vacinados. Sim. Alguns historiadores dizem que um simples vírus da gripe, uma gripe que você pegava lá, que acabava o aldeamento em menos de 4 dias. As pessoas morriam com a mera gripe, uma gripezinha qualquer. Professor, oi, Brena. Sabe que os portugueses também trouxeram muito piolho. Sim. Sarampo, a gripe, coqueluche e outras doenças. Muitos vírus. Os índios morriam mais de vírus pelas doenças causadas do que pela própria crueldade que os portugueses cometiam com eles. Só que os portugueses, o governo vai legitimar o que nós chamamos de guerra justa. A guerra justa ela vai legitimar a escravidão. O que era essa guerra justa? Os jesuítas eles vão ter uma participação crucial na tentativa de integração dos povos nativos. Porque os padres, a Igreja Católica, ela vai proibir de se escravizar indígena. Ela vai dizer que os índios não podem ser escravizados, os índios têm que ser catequizados. Lembra que a gente já viu a Reforma Protestante? Que na Reforma Protestante a Igreja perdeu vários adeptos. A Igreja passou a ver nos índios esses adeptos. Os adeptos que a Igreja estava perdendo na Europa, a Igreja estava reconquistando aqui. A Igreja estava pegando os índios e estavam catequizando eles, os padres jesuítas. E aí os padres vão legitimar o que é chamado de guerra justa, que era o quê? Os bandeirantes, que eram matadores, né? Os homens lá que expandiu o Brasil para o interior, mas eram matadores, basicamente matadores de indígenas. Eles eram contratados para poder caçar os indígenas. Isso. Eles eram contratados. Aquele indígena que não aceitasse o cristianismo, ele poderia ser morto. É o que nós chamamos de guerra justa na história. Ou você aceita o cristianismo ou você morre. Aí na história é chamado de guerra justa. Mas vê se for um negócio desse. Justo de nada. Até hoje eu não entendo. Então os índios eram obrigados a aceitar a religião deles. Devia ser guerra não justa. Ou você se tornava católico, ou você morria. Basicamente era isso. Ou você se tornava cristão. E aí o seu nome indígena, por isso que no Brasil a gente tem muito João, Maria, José, Pedro. Porque os índios pegavam, qual é o santo do dia? Ah, hoje é dia de São Pedro. Catequizou os índios, qual é seu nome? Seu nome é Pedro, fulano de tal.
E o Silva é o sobrenome mais popular aqui do Brasil, por quê? Silva, em latim, é selva. Veio da selva. João da Selva. Aí João Silva. O indígena, então, por isso que o Silva é um nome tão popular, um sobrenome tão popular aqui no Brasil até os dias de hoje. Então, todos aqueles que levam Silva, você deve ter tido algum descendente indígena. No Brasil, todo mundo teve, né? Na realidade. Indígena, africano e europeu, todo mundo vai achar na família. Pode ter certeza disso, quando a gente for ver a árvore genealógica. Então, o Silva é selva. Oi? Meu pai, ele é descendente indígena. Não, todo mundo. O bisavô do meu pai. Assim, mais próximo. Eu também. Todos nós vamos achar. A última pesquisa que eu vi de 2012, lá do centro, eu agora esqueci o nome, lá da Federal, quando eu estudei lá em 2012, estava falando que a população recifense, 90% da população recifense tem descendente holandês. Que terra que não teve a invasão holandesa? Então ficaram muitos holandeses aqui. Então a gente vai achar vários genes comuns à população lá dos Países Baixos, né, da Holanda. Então já falei para mim dessa guerra. Ele é filho de cabocla com índio e por parte de pai, minha avó é bisneta de um senhor de engenho que minha bisavó, tataravó, não sei, deixou ele porque ela não aguentava ver os negros sofrerem. Os maltratos, né, que eram cometidos. É. A gente vai ver, ou ainda na aula de hoje, a gente vai ver todo o tipo de maltrato que os negros sofriam. Aí o contexto histórico. Ao longo de quase 300 anos, de 1550, mais de 300 anos, né, 1559 a 1888, a escravidão negra foi aceita. Tá, e veja o erro da igreja. Os índios não poderiam ser escravizados, porque, de acordo com a igreja, os índios eram seres inocentes que não tinham religião. Eles ignoravam as religiões indígenas. Mas o negro era pecador, porque os negros já tinham as religiões deles, as religiões de matriz africana, e os negros não aceitavam ser catequizados, porque eles já tinham a religião deles. Não é jeito. Não ia adiantar muita coisa. Como é? Porque se eles defendem os índios e o que se espera é que eles queiram que eles não morram, que eles não sofram, mas de qualquer jeito eles eram muito firmes às coisas da natureza, ou seja, seria muito impossível eles serem catequizados, e se não aceitasse, eles iam morrer. Basicamente era isso. Não ia adiantar. Basicamente era isso que acontecia. Os índios eram catequizados ou morria, e os negros, nem a opção de ser catequizado era dado aos negros. Basicamente, tu vai trabalhar, tu vai sofrer. Era isso. Aí as rotas de tráfico pelo Atlântico. Existiam 4 rotas principais de tráfico pelo Atlântico, que era a rota da Guiné, a rota das Minas, a rota de Angola e a rota de Moçambique. E elas traziam para 3 portos principais, que eram os portos de Recife, o Porto de Salvador e o Porto do Rio de Janeiro. Vocês sabem a origem do nome Porto de Galinha? Da praia famosa lá, que a galera gosta de ir? Sim, sim. Eu sei. Professor. Explica aí, então, quem sabe? Antigamente, chegaram lá, que é hoje Porto de Galinhas, com um navio bem enorme. E não era permitido a escravização aqui ainda. Então, para poder entrar com o navio, disseram que tem muitas galinhas dentro do navio em vez de escravos. Porto de Galinhas. Isso. Mas também a Inglaterra era proibida vender escravos, aí também por causa disso. Os escravos, eles vinham diretamente, eles vinham, eram ali onde é o Marco Zero do Recife, você sabe onde é o Marco Zero do Recife? Sim. Pronto, Sim. os escravos eram colocados lá. E no fim da escravidão, depois da lei Eusébio de Queiroz e outras leis, lei do ventre livre e outras leis que a gente vai ter, vai ser proibido o tráfico de escravos. E aí os donos de engenho daqui de Pernambuco
vão colocar lá, né, pro cabo, onde e dizem, olha, amanhã tá chegando as galinhas, as galinhas eram os escravos que eles iam lá no meio, botavam algumas galinhas para tapear a fiscalização, mas as galinhas, no geral, eram escravo, e até hoje está aí a praia mundialmente conhecido, né, o Porto das Galinhas. Então, esse era a rota do tráfico, né, eles saíam de Guiné, da mina de Angola e de Moçambique, vinham aqui para o Brasil. A escravidão aqui no Brasil. Os portugueses, aí foram os portugueses que inventaram a escravidão? Não. Lá na África já tinha escravidão. Por isso que os portugueses foram lá direto para o continente africano. Muita gente pode pensar, eles eram racistas. Na época eles não pensavam dessa maneira. A maneira que eles pensaram era o seguinte: os índios aí estavam proibidos de ser escravizados por causa da Professor, igreja. Oi? Professor, eu vi que Zumbi dos Palmares ele também escravizava. Sim, também. Zumbi gostava dessa questão. Aí o que acontecia? Os índios eram proibidos de você escravizar índios. Então os portugueses sabiam o quê? Lá na África tem escravos. Então vamos fomentar isso e vamos trazer os escravos africanos para cá. Porque muita gente eram racistas, eles nem pensavam, eles nem sonhavam com isso. Eles escolheram o povo africano porque eles sabiam que na África já existia escravidão. Então esse era o primeiro ponto. Professor. Oi? Não tem na África que inicia a escravidão, é porque os tribos africanos, eles brigavam, aí quando um ganhava, colonizava o outro. Sim, agora é o próximo slide, falando sobre isso. Aí o que acontecia? Os portugueses, eles incentivavam a guerra entre as tribos indígenas e davam armas e alimentos para os dois. Possuindo as tribos aliadas dos portugueses, elas venciam as guerras e faziam prisioneiros. As tribos mais fortes vendiam esses prisioneiros em troca de arma e dinheiro e vai se tornar cada vez mais forte a tribo. Então, os portugueses chegavam para as tribos, davam armas e dinheiro para eles brigarem com as outras tribos. A tribo que perdia cedia os escravos para os portugueses trazer aqui para o continente. E com isso, muitas tribos vão se fortalecer e vai formar impérios poderosos, como o reino de Daomé, o Império Mali, o reino de Gana. Todos esses reinos vão se fortalecer e vão crescer graças a essa contribuição dos portugueses. Então, os portugueses vão fomentar e vão incentivar essa disputa entre eles lá dentro do continente africano. Aí agora a gente vai falar sobre o navio negreiro. Essa imagem sombria, né? Imagem bem sombria aí, retratando, mostrando que é um navio negreiro. Como era a vida dentro de um navio negreiro? A viagem para o Brasil ela era dramática, como a gente viu ali no filme. Cerca de 40% dos negros embarcados morriam durante as viagens nos porões dos navios negreiros. Então vejam só, quase metade já morria lá dentro do navio negreiro. Como era a vida dentro do navio negreiro? Eles ficavam amarrados lá, presos em grades. Eles não tinham direito à alimentação, não tinham direito à água. Muitas vezes eles tinham que urinar e tomar a própria urina para matar a sede. Ô, professor, isso daí eu já vi fazer isso aí, mas tem uma bolsa térmica que ela limpa. Mas fazer beber de volta? Nossa. Sim, mas veja só, estamos falando dos séculos 16, 17 e 18. Não tinha bolsa térmica nenhuma, era só a própria urina ali. Você botava na mão e tomava. Eles ficavam todos amontoados, homens, mulheres e crianças. Conviviam com ratos, baratas e outros bichos peçonhentos. Conviviam com eles dentro do navio. Quando eles faziam qualquer tipo de revolta... Oi? Resumindo, a vida lá era até a morte mais limpa, Senhor do céu. Enquanto os portugueses estavam lá fazendo um banquete com peru desse tamanho aqui, assim. Sim, a vida dentro do navio negreiro era extremamente difícil, complicado. Só em você viver, chegar no Brasil, você já era um vitorioso. Chegou no Brasil, você já é vitorioso. Que dentro lá... Oi?
Professor, e tipo, aquelas eram muito precárias. Se tivessem doenças, não tinham como ser tratadas, porque eles estavam no mar e eram... Sim, adoeceu, morreu. Por aí não fala que 40% deles morriam, adoeceu, morreu. Não importa a doença que você tinha. Adoecer, eles jogavam no mar. E ainda a imunidade era horrível. Porque, vejam só, você não se alimentava, você não tomava água, você não tinha exposição ao sol, eles colocavam você lá naquele ambiente escuro, úmido, sujo. Há relatos de alguns historiadores, falam até que, inclusive, as próprias fezes eles se alimentavam. Não duvido que algumas pessoas eles se alimentavam das próprias fezes, porque não tinham o que comer, não tinham o que beber. O esporte, a viagem durava de 30 a 40 dias para o Recife, quase 50 para Salvador e 60 dias para o Rio de Janeiro. Qual era o esporte dentro do navio? Os senhores pegavam os homens, pegavam os escravos indígenas e começavam a bater neles. Depois de bater bem muito, o cara ficava lá quase morto, jogava no mar. Então vejam só como era a vida. Você estava lá, você tinha que apelar para não ser o escolhido do dia. Professor? Mas, professor, eles não queriam escravizar, então eles estavam fazendo isso, jogando no mar, batendo. Queria que eles morressem, não? Sim, para valorizar o produto. Vocês, é porque vocês ainda são novos. O que acontece quando eu desejo muito um produto, mas não tem muito no mercado? O que vai acontecer? Seria muitas pessoas iam para o produto e quando fosse para o carro, teria mais. Vinícius falando? Vai ficar mais caro e vai ter mais disputa. Vai ficar mais famoso. Vai ficar mais caro e vai ter mais disputa. E eles não perdiam, por quê? Eles traziam, quando eles pegavam lá, dentro do navio negreiro, cabia de 150 a 200. Era construído para isso. Mas aí os traficantes traziam de 700 a 800. Por quê? Porque eles já sabiam que metade ia morrer. Você muito mais sabe que é você ficar ali, ajoelhadinho, de cócora ali, baixadinho, cabeça baixa, durante 30 dias, 40 dias. Ou quem viajava em pé, ficava lá amarrado em pé 40 dias. Era isso que acontecia com eles, porque eles já sabiam que a pessoa ia morrer. Eles já tiravam a quantidade. E quando chegava aqui, ele vendia o preço bem mais caro, que era para recuperar o dinheiro daqueles que morreram dentro do oceano. O que estava mais bonitinho, com o dente meio branquinho, o que estava com a pele mais lisa e tal. Era esses daí que eles vendiam. Não, eles vendiam todos. Aí o que acontecia? Quando chegava em terra, os negros eram levados para mercados, esses mercados públicos que a gente tem hoje, e lá eles eram banhados e eles colocavam óleo na pele das pessoas, pegava joá, você sabe o que é joá? Joá é um frutozinho que usa para clarear os dentes. Na época não existia os dentes de clareamento dentário que temos hoje. Aí botava lá, para eles ficarem com o dente branquinho, aí dava um alimento. Quando eles chegavam, era o único dia que eles se alimentavam bem. Vamos dizer, chegou hoje o navio. Aí dava um alimento, uma fartura, para os caras se alimentar bem, para ficar com cara de disposto, cara de saudável. Eles colocavam óleo. No final do vídeo, não mostra lá no mercado os caras botando óleo e depois a turma lá comprando, brigando para comprar os negros. Era isso que eu tinha falado, professor. Eles compravam. Lembrando o seguinte, a mulher, ela era mais cara do que o homem. A mulher tinha mais valor. É sério? Por que a mulher tinha mais valor? Porque trabalho doméstico. Não. Não? Por causa da escravidão sexual. Não. A mulher pode reproduzir. A mulher reproduzindo, eu não preciso mais comprar escravo, porque o filho dela passa a ser meu escravo. Poxa. Caramba. Então a mulher tem um valor muito mais caro do que o homem. Normalmente, um escravo homem, na frente tem um slide que eu coloquei para vocês, que um escravo que vivia na cana-de-açúcar, 10 anos depois ele morria. Um escravo homem. Professor? Professor, só uma dúvida.
Onde é que os escravos arrumavam bosta e mijo para comer de todo o navio negreiro se não tinha comida? Deles O mesmo. estômago. O corpo da gente não produz. Eles se alimentavam muito mal. Muitas vezes eles pegavam uma banana, era o alimento, uma banana por dia. Eles traziam caixas de banana, davam uma banana para cada um. Ou pegava restos de alimentos deles mesmos, alimentos podres, e botavam lá, para eles se arriscar a comer. Ou as sobras que sobravam no prato mesmo. Sim. Os escravos eram tratados pior do que animais, muito pior do que os animais. Então a resistência. Professor, Oi? então, já que a mulher era mais cara, mais querida lá. Ela não era mais querida. O homem tinha maior valor, assim, para o trabalho, o homem tem mais valor. Tá. Então era por isso que era só os homens que eram escolhidos para bater e jogar no mar? Sim. Quem sofria era o homem sofria muito mais do que a mulher. Porque a mulher, ele sabia o que a mulher... Vamos supor, um homem fosse dinheiro de hoje, um homem custasse 100 mil reais. Porque era réis, era conto de réis na época o dinheiro. 100 mil reais. A mulher valia de 200 a 300 mil. Por quê? Porque aquela mulher pode gerar filhos. E se a mulher viesse com filho já, ela chegava a valer 5 a 6 vezes mais do que um homem. Porque sabia que aquela mulher pode engravidar. Caramba! E a mulher escrava, ela tinha a obrigação, veja como era no período. A mulher tinha a obrigação de, com 1 mês, 2 meses no máximo, ela já tinha que estar grávida. E aí o que acontecia? Os senhores brancos muitas vezes abusavam dessas mulheres, abusavam sexualmente dessas mulheres para engravidá-la. E também tinha homens cujo papel era esse, era engravidar as mulheres. Tinha as mulheres lá, e o caba tinha esse papel de engravidar todas as mulheres. Se ele não engravidasse todas as mulheres, ele morria. Tinham escravos, toda fazenda grande, toda fazenda de respeito das senzalas, tinha esse que era o chamado escravo garanhão, que era o cara que tinha o papel... Se a mulher não engravidasse, o cara morria. Simples e prático. Então, na escravidão... Mas se a mulher que perdesse a criança... Oi? Se a mulher perdesse a criança dentro da barriga dela, o que acontecia? Ela morria. Ela morria. Porque ela não teve estrutura para segurar o... no caso dele, ele está vendo um ativo da fazenda que está sendo perdido. Professor, na verdade, não deram estrutura para ela, né? A mulher tinha estrutura, a mulher escrava, ela sofria mais do que o homem, porque ela tinha que trabalhar, mesmo grávida, ela tinha que trabalhar, fazer de tudo, e tinha um papel de engravidar. Se ela não engravidasse, ela ia sofrer muito mais do que os homens. Professor. Sem falar que as mulheres brancas, dos senhores de engenho, muitas vezes tinham ciúmes das negras escravas. Por quê? Porque os senhores de engenhos brancos, com os homens, com os filhos, queriam mais as mulheres negras do que as mulheres brancas, senhorinhas brancas. E aí elas muitas vezes raspavam a cabeça das mulheres. Por isso que a gente vê muito o retrato das negras com a cabeça raspada, arrancava os dentes das negras, arrancava a sobrancelha das negras, para a negra ficar o mais feia possível para o homem não querer ela. Tu também sabe o que As é o que mulheres brancas tinham ciúme. Sim, ela era tão cruel quanto os senhores com as mulheres. Elas eram tão cruéis quanto os senhores. As mulheres negras, elas têm mais corpo desenhado do que as brancas. Eu vi isso no livro de ciências. Acho que era por isso que os portugueses gostavam mais das mulheres negras. Sim. E sem falar que a mulher negra poderia render um escravo, porque tudo era comércio. Se a mulher negra, se a minha escrava engravidar, ela vai me dar e eu vou poder economizar dinheiro e vou poder vender. Os homens mais ricos, fazenda mais rica, tinha pessoas que compravam só mulheres, carregamento com só mulheres, comprava 30, 40 mulheres e 1, 2 homens, para que essas mulheres viessem a engravidar e a própria criança, quando a criança parou de mamar, a criança já era vendida. Era separada da mãe. Eu posso fazer uma colocação aqui rapidinho? Deve, Luísa. Sobre essa questão que falaram agora com relação a corpo, na verdade não tem nada a ver
com corpo bem formado, nada do tipo, não, tá? Isso é uma questão de abuso mesmo, porque a partir do momento que essa mulher preta é escrava, é escravizada, porque ela não é escrava, ela é escravizada, não é uma condição de vida dela. Ela passa a ser uma posse dos senhores. Por isso que se perpetuavam os abusos, e uma das maiores formas até hoje de se cometer um abuso físico é através do abuso sexual, porque você castra a mulher de várias formas e o contato que ela tem com a sexualidade é restrito justamente por essa questão de abusos. Então, não confundam com relação a corpo, porque isso não tem nada a ver. Na realidade, isso não tinha nada a ver com corpo, não tinha nada a ver com outras coisas, e sim, era uma questão de abuso físico e psicológico, tá? Para não se confundir e não achar que é por conta do corpo da mulher que ela sofria aqueles abusos. Na verdade, não. Não tinha nada a ver. Ainda hoje a mulher negra sofre muito, não é? Ainda hoje. Isso não é uma culpa dela, não. Ela tinha o corpo dela e muitas vezes eram corpos diferentes, e isso não tinha nada a ver com a forma física, nem nunca teve nada a ver, nunca foi sobre forma física. Tinha mais a ver com o fato dela ser um objeto, né? Ela era uma posse dele, então ele podia fazer o que ele queria com ela. Então, tem mais a ver com isso, do homem achar que é melhor e ele tem posse sobre a mulher e pode fazer o que ele quiser, né? Professor, posso beber água? Oi? Posso beber água? Pode sim, Brena. Então, assim, a mulher é um objeto, né, do homem, principalmente para a questão da resistência. É a oposição, reação ou recusa da submissão à vontade do outro, não é? E a liberdade que eles procuravam. Era a faculdade de escolher seu caminho e a maneira como eles planejavam trilhar. Quando eles chegavam, depois da viagem dentro do navio negreiro, para onde eles iriam? Muitos deles, 80% deles, iam para as fazendas de cana-de-açúcar, trabalhar como escravo. Aí está a imagem, não é? Lá na fazenda de cana-de-açúcar, eles moravam na senzala, que era o abrigo deles, uma imagem de uma senzala, mostrando a vocês o dia a dia deles. E como era o dia a dia desses escravos? Eles moravam em habitações coletivas, chamadas senzalas, que era coberta com sapê feita de madeira e barro, quase sempre sem privacidade nenhuma. E os senhores de engenho colocavam lá 100, 150, 200 escravos, tudo num único espaço. Os escravos começavam o trabalho com o raiar do dia e só paravam a escurecer. Ou seja, eles trabalhavam muito, sem direito a quase nenhuma alimentação. Era outra característica. O principal alimento deles era a mandioca, que a gente conhece como macaxeira, né? Os escravos, eles viviam e trabalhavam vigiados por capatazes e feitores. Só que tem o seguinte, os capatazes e feitores, em sua maioria, eram negros. Então, era o negro vigiando e punindo o próprio negro. Tem essa característica também. Quando eles fugiam, eles eram perseguidos pelos capitães do mato, que recebiam certa quantia por cada escravo que era recapturado. Os capitães do mato também, em sua maioria, eram negros. Apesar que a gente tem o Domingos Jorge Velho, o Fernão Dias, que eram brancos, que são os bem famosos, mas boa parte dos capitães do mato, eles eram negros que ficavam lá correndo atrás de negros para escravizar novamente para os seus senhores. Professor. Oi? Bom dia, Charles. Bom dia, Charles. Zumbi dos Palmares foi um desses, não foi também, não é? Sim. Assim, ele não foi um capitão do mato. Zumbi dos Palmares, ele fugiu e ele criou lá a comunidade dele, na comunidade dentro do quilombo. Dizem que ele governava com mãos de ferro. Alguns dizem que ele era até mais cruel dentro do quilombo dos Palmares. Ele resistia até mais do que os próprios senhores. Agora, ele nunca foi um capitão do mato. Capitão do mato, Zumbi nunca foi. Ele era um rei, né? Era um rei lá, banto. Seu. Professor. Oi? O senhor já assistiu 12 anos de escravidão? Não. É assim, porque eu sou uma pessoa muito
para ver esses filmes assim de sofrimento, tal, não gosto muito de ver, não. Eu vejo só o que eu sou obrigado mesmo, apesar que dizem que é muito bom ele com relação a essa questão histórica, né, pra gente adquirir. Eu assisti muito esse Amistade, que quando eu fiz lá a faculdade de 2008 a 2011, tinha muito assistir Amistade, Negro. Negro era um filme da época, que foi um trecho desse que eu passei para vocês. Tem esse também, aquele também do... Um bem interessante, mas aí não é para vocês, é para o 9º ano, sobre os direitos civis negros, Selma, que é bem interessante, também Martin Luther King. Não sei se vocês já ouviram falar. Martin Luther King Jr. Quem se interessa... Como? Ele estava se candidatando a presidente, só que levou uma bala. Não, ele era movimento civil, né, norte-americano. Ele não era candidato a presidente, não. Ele participava do movimento civil pelo direito e igualdade entre negros e brancos, lá nos Estados Unidos. Aí os negros trabalhavam, aí mostra, né, os vários lugares que os negros trabalhavam, por quê? Se vocês forem no engenho de cana-de-açúcar, tem um período da colheita do açúcar, que só dura 4 meses no ano, que é do plantio, a colheita sai 4 meses no ano. Os outros 8 meses, eles trabalhavam em diversos lugares diferentes. Eles poderiam trabalhar na casa grande, eles trabalhavam na roça, eles eram escravos de ganho, eles poderiam ser ama de leite. Então, eles trabalhavam transportando, né, como está a imagem aí, os negros transportando o senhor branco. Então, os negros, eles trabalhavam em diversos aspectos escravos de ganho, que era mais interessante, que era o negro trabalhar para levar dinheiro para o seu senhor branco. O senhor branco ficava em casa, relaxando, descansando, e o negro tinha que ir lá trabalhar e levar todo o dinheiro, né, para ele. Aí Oi? Na página 166 do nosso livro de história, tem a imagem de um... Eu esqueci o nome agora. Do engenho, da Casa Grande, e mostra os negros trabalhando, mostra a divisão direitinho. Sim, quando a gente retornar às aulas, aí a gente vai ver toda essa parte, toda essa questão. Essas aulas que a gente vai retornar alguns pontos delas que são mais interessantes, e eu vou mostrar para vocês essa questão da Casa Grande. Eu tenho uma maquete que eu vou mostrar para vocês, uma maquete do engenho, como era a organização do engenho, que é a civilização do açúcar, que vai ser o nosso próximo assunto. Vai ser focado aí no engenho, a forma de trabalhar dentro de um engenho. Aí, como eu disse a vocês antes, a expectativa de vida de um escravo durante seu trabalho era de aproximadamente 10 anos, enquanto que, para vocês terem uma ideia, aos 40 anos, um escravo já era considerado idoso. 40 anos de idade, um escravo já era considerado idoso. Aos 7 anos, a criança já ia para a lavoura, já ia trabalhar. Aos 7 anos de idade. A menina, né, a escrava, quando ela tinha 12, 13 anos, que tinha a menarca dela, automaticamente ela já tinha que engravidar para dar dinheiro ao senhor. Mas era uma questão, na época, que era a questão do dinheiro. A questão do dinheiro era muito forte nesse período aí. O homem trabalhar... Os castigos físicos agora... Professor, Oi? Já o link da aula. E é de 11 horas a aula dele. Falta 4 minutos. Tá, eu vou terminar aqui rapidinho, esses 4 minutos, fazer um resuminho aqui bem rápido pra gente. E quando a gente voltar pra sala, eu explico melhor pra vocês o castigo físico, beleza? Pra vocês irem pra aula. Os castigos físicos. Os principais eram tronco, bacalhau, viramundo e a gargalheira. Eram os principais. O tronco, a imagem aqui para vocês, né? O tronco tá aqui, essa primeira imagem para vocês em cima à direita. Essa imagem do tronco, muitas vezes o tronco era colocado próximo ao formigueiro. E eles colocavam açúcar, o mel, o melaço, né? Nas pernas dos escravos, para que eles ficassem lá sendo mordidos pelas formigas e ficavam sendo chicoteados. Aí algumas imagens, a máscara de Flanders também interessante, a gargalheira, o viramundo. A imagem, veja essa imagem da costa de um escravo, de tanto que ele apanhou, como ficou a costa dele. Tanto que ele foi chicoteado. E com relação à resistência, as principais formas de resistência, eles fugiam para os quilombos, eles cometiam suicídio,
As mulheres provocavam aborto para seus filhos não fossem escravizados. Eles assassinavam muitas vezes os feitores e os patrões, colocavam fogo no canavial, quebravam máquinas de engenho. E a gente tem também o famoso, né, quilombo. Vou deixar para explicar para vocês melhor quando a gente for falar da civilização do açúcar, cujo quilombo mais famoso é o quilombo dos Palmares, do menino Zumbi, né? Zumbi dos Palmares. E a atividade que vai estar lá no Classroom de vocês, daí, primeira questão, vai definir o que é escravidão. A segunda é falar sobre os navios que transportavam os negros. O terceiro vai falar por que a escravidão indígena não deu certo. O quarto, você vai explicar o que os historiadores chamam de guerra justa. O quinto, os castigos que os negros sofriam. O sexto, a resistência aos escravos. O sétimo, você vai definir para escrever o que é um quilombo. E o oitavo, você vai falar sobre o papel do negro dentro da formação cultural do Brasil. Essas questões eu vou colocar para vocês. Eu vou mandar todos os slides. Vou colocar os slides lá na sala do Classroom, com o vídeo, tudo gravadinho, tudo certinho. Esse final a gente tem que dar um carreirão, porque vocês vão ter aula, né? Alguma dúvida? Quem tiver qualquer dúvida, quiser perguntar qualquer coisa, vocês podem perguntar